A redistribuição dos royalties dos petróleos entre estados produtores e não produtores, aprovada pelo Congresso Nacional, chegou ao Supremo Tribunal Federal. As 4 ações de inconstitucionalidade foram pedidas pelos 3 estados que mais produzem petróleo: Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Para os governadores desses estados, a redistribuição rompe um pacto federativo. Eles pedem que os contratos firmados antes da derrubada do veto da presidente Dilma, que fatiava o benefício a partir dos próximos contratos, sejam cumpridos. Os royalties são valores pagos pelas petroleiras para compensar possíveis danos causados pela extração. Por sorteio, a ministra Carmen Lúcia ficou com a relatoria do caso. Ela informou que vai dar prioridade no assunto. E para esclarecer essa questão das ADIs sobre os royalties, nós vamos conversar agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Muito boa tarde, Gisele. Tudo bem? Boa tarde, Paulo. Tá, vamos começar perguntando que nessas ações, a pedido de suspensão das novas regras, quantos votos são necessários para suspender os dispositivos que estão sendo questionados? Paulo, a lei que trata do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade prevê que são necessários no mínimo 6 votos. É preciso que estejam no plenário, no mínimo 8 ministros, e com o voto de pelo menos 6, é possível que seja concedida a medida cautelar. A gente precisa destacar ainda que toda cautelar, toda liminar, ela deve levar em consideração se há algum perigo de dano irreparável para que ela possa ou não ser concedida. Os ministros normalmente analisam essa situação no plenário da Corte. São decisões que precisam da apreciação do plenário do Supremo Tribunal Federal para que elas possam ser deferidas ou indeferidas. E pode acontecer da medida cautelar não chegar a ser apreciada? Existe sim uma previsão na lei que traz a seguinte possibilidade. O relator, no caso a relatora ministra Carmen Lúcia, diante do especial significado que essa matéria tem, levando em consideração normas de segurança no que diz respeito à segurança jurídica, à ordem econômica, social, ela pode, ao invés de analisar a liminar, solicitar as informações que são necessárias neste caso, ouvir a Advocacia Geral da União, ouvir a Procuradoria-Geral da República e submeter essa matéria para julgamento diretamente no plenário. Então, ela não apreciaria liminar e submeteria a matéria direto para o plenário, que iria então decidir pela constitucionalidade ou não dessas novas regras. E o que mais se argumenta contra a constitucionalidade dessa nova lei dos royalties? Essas ações, Paulo, elas foram ajuizadas após a republicação da nova lei dos royalties. Por quê? Porque com a derrubada do veto pelo Congresso Nacional, dos vetos da presidente Dilma, houve então uma nova publicação dessa lei no Diário Oficial da União, e isso aconteceu na última sexta-feira, dia 15. A partir daí, os estados, aqueles estados produtores, então nós temos aí, as ações foram ajuizadas pelos governadores do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo, e também pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eles estão então questionando aqui no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade dessas novas distribuições. Quais seriam os principais argumentos? Um dos argumentos que está lançado, e veio até por meio do governador do Rio de Janeiro, é de que a partir do momento em que os estados abriram mão do imposto de circulação de mercadorias e serviços nessas atividades que envolvem o petróleo, no que diz respeito aos estados consumidores, aqueles estados que são produtores, eles abriram mão de uma parcela desse ICMS. Então, por conta desse acordo que foi feito na época da Constituição Federal, não seria possível, então, agora, abrir mão desse acordo que acabaria por ferir o pacto federativo. Um outro argumento, e esse seria um dos principais que se tem nas ações diretas de constitucionalidade, é no que diz respeito aos contratos vigentes. Eles entendem que essas novas regras não podem afetar os contratos que já estão em vigor. E também questionam a nova distribuição no que diz respeito aos campos de petróleo que ainda serão licitados. Então, na verdade, esses seriam aí os principais argumentos que, na verdade, questionam a constitucionalidade dessa lei. Tá certo. Gisele Reis, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço.